Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 19 de março de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos nesse sábado de Clash Bet pela Espanha La Liga, o jogo do Elche versus Valência, com início às 12h15 na classificação. A equipe do Elche é o 14º colocado, em 28 jogos disputados, somando 32 pontos conquistados, 30 gols marcados, 39 gols sofridos, enfrenta a equipe do Valência, que vem na nona colocação, em 28 jogos disputados com 37 pontos conquistados, 41 gols marcados, 43 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Elche é o 13º colocado, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados, 14 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Valência é o 10º colocado em 14 jogos disputados com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 19 gols marcados, 25 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7, ambas as equipes marcam e menos que 10 que 11 escanteios para ambas as equipes. E a equipe do Elche sofreu gol aí nos últimos 7 confrontos. O Valência, em 5 dos 6 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, a equipe do Elche, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5, mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. O Valência vem a 4 jogos sem derrotas e nos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 2-1 para o Valência. Para esta partida, vamos estar aí optando pelo jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 fora. Osasuna versus Levante. Não vamos avaliar essa dica. Vamos para Raio Vallecano versus Atlético de Madrid. O início aí às 17 horas. A equipe do Raio Vallecano é o 13º colocado em 27 jogos disputados, somando 32 pontos conquistados, 29 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Atlético de Madrid, que vem na 4ª colocação em 28 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 52 gols marcados, 36 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Raio Vallecano é o 7º colocado em 14 jogos disputados, com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 21 gols marcados, 10 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Atlético de Madrid é o 5º colocado em 14 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 27 gols marcados, 23 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 5, saiu menos que 5 cartões, em 6 de 8, mais que 10,5 escanteio, em 6 de 7, menos que 3 gols para ambas as equipes. O Raio Vallecano sofreu gol nos últimos 8 confrontos e o Atlético de Madrid vem de 5 vitórias nesses 8 confrontos, vem 11 jogos sem derrotas, em 5 deles sem sofrer gols e nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Ou seja, em duelos individuais, a equipe do Raio Vallecano vem a 8 jogos sem saber o que é vitórias, a 8 jogos vem sofrendo gol, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Já a equipe do Atlético de Madrid vem de 4 vitórias consecutivas, a 6 jogos sem saber o que é derrotas, a 6 jogos também foi a primeira equipe a marcar, e em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem que aproveitar o pior momento do Raio Vallecano. Se o Atlético de Madrid consegue uma vitória, ele pode ultrapassar o Barcelona, que tem um clássico aí contra o Real Madrid no próximo domingo. Mas lembrando que o Barça tem um jogo a menos. Para essa partida vamos estar optando pelo fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos para a Itália Série A, o jogo da Internazionale versus Fiorentina.
Os jogos do campeonato alemão vai ficar de fora porque são odd sem valor. Bom, esse jogo tem início às 14 horas. A equipe da Inter vem na terceira colocação em 28 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 61 gols marcados, 23 gols sofridos, enfrenta a equipe da Fiorentina, que em 28 jogos disputados é o oitavo colocado, com 46 pontos conquistados, 47 gols marcados, 37 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe da Internazionale, em 14 jogos disputados, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 35 gols marcados, 12 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Fiorentina é o 10º colocado em 14 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 15 gols marcados, 21 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 10.5 escanteio, em 8 de 10 saiu ambas as equipes marcam para ambas as equipes. A equipe da Internazionale vem de 4 vitórias consecutivas nesses confrontos e é 11 jogos sem derrotas, e a Fiorentina sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em duelos individuais, a equipe da Inter vem a 5 jogos sem derrotas, em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões, e em 8 de 9 saiu menos que 3 gols na partida. A Fiorentina, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, deu a equipe da Internazionale fora de casa. Agora vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Precisa retornar a ter um bom retrospecto atuando em seus domínios, já que na classificação é o terceiro colocado com 59 pontos. Está aí 4 pontos de desvantagem do líder Milan, que também joga hoje fora de casa. Então é de fundamental importância uma vitória para cima da Fiorentina. Então, vamos estar acreditando na vitória da Internazionale e a probabilidade 2-0 casa. Cagliari versus a equipe do Milan, o atual líder, com início às 16h45. A equipe do Cagliari na classificação atualmente é o 17º colocado, em 29 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 28 gols marcados, 53 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Milan, que vem na primeira colocação, em 29 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, 55 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Cagliari não vem fazendo uma boa campanha, é o 16º colocado no ranking, em 14 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 16 gols marcados, 25 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Milan, em 14 jogos disputados, com 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. É uma equipe que joga bastante atuando fora dos seus domínios, 32 gols marcados, 17 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões na partida, em 4 de 5 saiu mais que 10.5 escanteio. A equipe do Milan vem a 9 jogos sem derrotas e também foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Cagliari vem a 16 jogos sofrendo gol. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambas as equipes marcam mais que 4.5 cartões e menos que 11 escanteio. Já a equipe do Milan vem a 9 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 4-1 para a equipe do Milan. Ou seja, a equipe do Milan precisa aproveitar aí uma equipe que não atua bem em seus domínios, essa equipe do Cagliari. O Milan precisa vencer, já que ainda atua em casa contra a equipe da Fiorentina, então precisa vencer para continuar na liderança. Então vamos com a dica: fora vence com empate anula e a probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos para a Liga de Portugal. O jogo do Vitória versus Sport de Portugal, com início às 17h30, é o seguinte: a equipe do Vitória vem na sexta colocação, em 26 jogos disputados, com 36 pontos conquistados, 36 gols marcados, 34 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Sport de Portugal, que vem na segunda colocação, em 26 jogos disputados, com 64 pontos conquistados, 51 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Vitória é o quinto colocado na tabela. Em 14 ou 12 jogos disputados, vem de 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 23 gols marcados, 15 gols sofridos, 23 pontos conquistados.
atuando como visitante, a equipe do Sport de Portugal é o terceiro colocado na tabela, em 13 jogos disputados com 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 27 gols marcados, 11 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões na partida, em 4 de 5 menos que 11 escanteios. A equipe do Vitória sofreu gol nos últimos 6 jogos. O Sport de Portugal vem de 3 vitórias consecutivas nesses confrontos, vem a 6 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Nos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, a equipe do Vitória, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O Sport de Portugal, nos últimos 3 jogos, não sabe o que é derrotas, vem a 3 jogos sem sofrer gol, em 4 de 5 são menos que 3 gols, e 9 de 10 menos que 11 escanteio. Último confronto, 1 a 0 para o Sport de Portugal. Vamos estar optando aí pela vitória do Sport de Portugal com empate anula, porque o Sport está a 6 pontos de desvantagem para o líder FC Porto. Então 70 pontos contra 64. Então vamos estar aí fora com empate anula e a probabilidade 1 a 0 fora. Vamos agora para a Copa da Inglaterra, o jogo do Middlesbrough versus a equipe do Chelsea, com início às 14h15. Nos últimos duelos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, e 9 de 10 menos que 5 cartões. A equipe do Middlesbrough sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O Chelsea vem de 8 vitórias, a 8 jogos sem sofrer gol, em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. Bom, em duelos individuais, a equipe do Chelsea vem de 5 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões na partida. Último confronto fora de casa, o Chelsea venceu com um placar de 1 a 0. Vamos estar optando aí pela vitória da equipe do Chelsea, mesmo a equipe do Middlesbrough ter eliminado aí a equipe do Tottenham. O Chelsea é o favorito, então fora vence e a probabilidade 2 a 0 fora. Copa do Nordeste, CSA vs Altos, com início às 17h45. Na classificação, a equipe do CSA se encontra aí no grupo A. É o segundo colocado em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Já a equipe do Altos se encontra na 7ª colocação no grupo B, com 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. O Altos ainda tem chance matemática com combinações de resultado, mas precisa vencer a equipe do CSA de qualquer forma. Já a equipe do CSA é uma equipe aí que está lutando atualmente no grupo A pela primeira colocação, mas precisa de um tropeço do Fortaleza, uma coisa que eu acho muito complicado. Para essa partida, ambas as equipes aí chegam em duelos muito parelho. A equipe do CSA vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos são menos que 3 gols e menos que 5 cartões. Em 7 dos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. Já a equipe do Altos vem a 7 jogos sem derrotas. Em 7 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto foi 2 a 1 para o CSA. Para essa partida vamos estar optando pelo mais de 1,5 gol e a probabilidade 1 a 1 jogo. Campinense versus Ceará, mesmo horário, lembrando que todos os jogos é última rodada e horário muito parelho. E a equipe do Campinense vem na 6ª colocação em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória no campeonato, não tem chance mais de classificação, só vai cumprir tabela, com 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados, 11 gols sofridos, 6 pontos conquistados. É um duelo muito interessante para a equipe do Ceará, que pretende aí terminar na primeira colocação, já que é o primeiro colocado do grupo B, em 7 jogos disputados com 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Ou seja, a equipe do Ceará só depende dele para terminar na primeira colocação, só precisa de uma vitória simples, um placar de 1 a 0. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões, o Campinense vem a 5 jogos sem derrotas, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols na partida, e a equipe do Ceará é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. Último confronto 3 a 1 Ceará. Para essa partida vamos estar com 2 opções. A primeira é o mais de 1,5 gol e a segunda é o fora vence com empate anula e a probabilidade 2 a 0 fora. Fortaleza versus CRB, o início às 17h45.
a equipe do Fortaleza é o primeiro colocado do Grupo A, com 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Muito parelha com a equipe do Ceará. A equipe do Fortaleza ainda não perdeu na competição, com nenhuma derrota. 15 gols marcados, 16 gols sofridos, 13 pontos conquistados. A equipe do CRB está no Grupo B, segundo colocado em 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, 14 pontos conquistados, já que nos últimos confrontos a equipe do Fortaleza vem de 3 vitórias diante do CRB e o CRB vem sofrendo gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Fortaleza vem a 12 jogos sem derrotas, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto 1-0 Fortaleza. Vamos estar optando pela vitória do Fortaleza, caso vence, e a probabilidade 2-0 casa. Globo FC versus Náutico com início às 17h45. Na classificação, a equipe do Globo é o 7º colocado, não tem chance mais de classificação no Grupo A. Em 7 jogos, com apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, 4 gols marcados, 19 gols sofridos. A equipe do Náutico está no Grupo B, 4º colocado parcialmente. Em 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 8 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, o Globo vem a 3 jogos sem derrotas diante do Náutico. O Náutico sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Globo é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marca, em 5 de 7 mais que 2.5 gol e mais que 4.5 cartões. O Náutico em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto 2-0 Globo. É um jogo que o Náutico tem dificuldade quando atua fora dos seus domínios, principalmente quando atuou aí contra a equipe do Globo. E a equipe do Náutico já levou revés aí contra a equipe que estava matematicamente rebaixada na Série B do ano anterior, não conseguiu surpreender o adversário e perdeu fora de casa. Mas, mesmo diante do retrospecto péssimo, a equipe do Náutico, fora dos seus oponentes, quando precisa de um resultado positivo, mesmo se tratando de equipes que não lutam mais por nada, o Náutico tem um retrospecto aí terrível. Mas, mesmo diante disso, o Náutico precisa surpreender o seu retrospecto e surpreender os seus adversários que não brigam mais por nada, para conseguir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Ou seja, nos últimos confrontos, como já mencionamos anteriormente, é um equilíbrio total, mas que a equipe do Globo leva a melhor. Bom, o último confronto foi 2-0 para a equipe do Globo, atuando em casa, diante da equipe do Náutico. E vale lembrar que o Náutico, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar, e em 4 de 5 saiu menos de 5 cartões na partida, né? Então é um jogo muito proporcional para a equipe do Náutico conseguir a sua classificação. Depende apenas de si, matematicamente. Claro que se o jogo for empate, o Náutico ainda pode conseguir a sua classificação, mas para isso precisa torcer para um tropeço do Botafogo da Paraíba diante da equipe do Sampaio Corrêa, já que o Bahia pega o fraquíssimo Sergipe e só depende apenas dele, apenas de uma vitória para conseguir a sua classificação. Claro, depende de uma vitória e que o Náutico ou o Botafogo não vença. Caso o Náutico e o Botafogo vença, o Bahia está fora da próxima fase. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1.5 gol. O Globo, que foi eliminado em casa diante do Brasiliense nas penalidades, e o Náutico que empatou um clássico aí das emoções com o Santa Cruz pelo Pernambucano. Então, mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 fora. Sampaio Corrêa versus Botafogo da Paraíba, com início às 17h45. A equipe do Sampaio Corrêa ainda não tem chance de classificação imediata, não tem chance, está a 3 pontos de chegar à sua classificação, mas acho um pouco complicado, já que o Atlético de Alagoinha ainda tem um jogo. Ou seja, a equipe do Sampaio é o 5º colocado em 7 jogos disputados, com 2 vitórias e um empate e 4 derrotas. 8 gols marcados, 9 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Não é uma classificação impossível, mas está complicado a vida do Sampaio Corrêa. Já a equipe do Botafogo está no grupo B, é o 3º colocado em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 12 pontos conquistados.
O Botafogo está numa posição mais confortável, mas caso perca, pode perder a sua classificação nessa última rodada. Para essa partida, em 5 dos últimos 6 confrontos saiu ambos marca, e nos últimos 6 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Sampaio vem a 3 jogos sem derrota, a 6 jogos sofreu gol, o Sampaio sofreu gol a 3 jogos. E lembrando, a equipe do Sampaio Corrêa, correção, que sofreu gol a 6 jogos, e o Botafogo sofreu gol a 3 jogos. Sequência da equipe: Sampaio Corrêa em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos de 3 gols, em 6 de 7 menos que 5 cartões. O Botafogo nos últimos 10 jogos vem sem derrotas, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto foi 1-1, mais um jogo que vamos estar optando pelo mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 jogo. Então, casa ou fora deve vencer essa partida, em minha opinião, mas fico apenas no mais de 1.5 gol. Então, tropa, chegou o fim de nossos prognósticos. Se chegou até esse presente momento do vídeo, compartilhe nosso vídeo ao máximo que você puder e deixe o like para estar fortalecendo. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira e única opção de bilhete pronto para este sabadão. Vamos estar acreditando em uma boa tripla muito bem elaborada, com vitória da equipe do Atlético de Madrid com empate, fora com empate. Vamos também acreditar no Milan com empate pela Itália. E pela Itália ainda vamos estar acreditando na vitória do Inter de Milão, com a odd de 2.13 e fizemos uma simulação com 100 retornos potenciais de 213. A princípio, esse é o nosso primeiro bilhete pronto. Se quiser outra boa opção, pode pegar aí vitória do Fortaleza e mais de 1.5 gol em CSA versus Altos pela Copa do Nordeste. Então é isso, partiu, tropa!